Seja bem-vindo mais ao Skyline Cast, o podcast que fala sobre o mercado imobiliário de Balneário, Camboriú e região. Hoje nós trouxemos uma convidada especial, além de especial, muito linda, e uma corretora de sucesso aqui da nossa região, e também do Brasil inteiro, Liliane Porsche. O nome já diz tudo, né? Já encanta só pelo nome. Liliane, seja bem-vinda ao Skyline Cast. Muito obrigada, Godoy, obrigada pelo convite. E é uma honra estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da minha história, contar os segredos e poder ajudar a inspirar outras pessoas também. Liliane, conta para nós então, como que você começou nessa carreira, né? Faz quanto tempo que você está na carreira de corretora de imóveis, imóveis de alto padrão, de luxo? E conta um pouquinho para o pessoal conhecer mais você, como que você começou nessa carreira? Então, eu sou natural de Chapecó, do oeste de Santa Catarina, e eu morava em Florianópolis. Morei durante um bom período em Florianópolis. Na época, eu trabalhava já com vendas, mas eu trabalhava no mercado automotivo, de carros de luxo. Eu trabalhei na BMW, na Land Rover, e estando na BMW, ali eu já tive o acesso ao mercado de luxo, né, aos clientes que compravam, na época, esses carros. E um amigo falou assim: você deveria ir para o mercado imobiliário, que o mercado imobiliário ele tem uma comissão muito maior do que carros. Né? E me vendeu também a questão da comodidade de horários. Falou que corretor era muito mais fácil, né? E você trabalhava quando você queria. Mas a verdade não é bem assim. Eu acho que ele não entendia muito de corretagem. Não, ele era corretor. Ele era corretor. E só que assim, de fato, a gente tem uma liberdade, mas durante muitos e muitos anos eu tive que trabalhar aos finais de semana, porque eu trabalhei por longos períodos em construtoras, né? Então, eu comecei no mercado imobiliário há 14 anos e em Florianópolis, com um ticket médio, a partir de 400 mil, mais ou menos. Eu lembro que a minha primeira venda ainda foi nesse case. Eu trabalhei na Pedra Branca, que é uma cidade urbana planejada, e meu primeiro case de mais de 1 milhão foi lá. Foi o primeiro apartamento com mais de 1 milhão, que na época representaria hoje 10, 20 milhões. E em 2015, janeiro de 2015, eu fui convidada pela consultora Pascoaloto para assumir o plantão de vendas do Yacht House. Então, eu assumi na fundação, estavam na concretagem dos blocos ainda, e ali eu fazia a gestão comercial. Foi aonde eu adentrei de fato no mercado imobiliário de luxo, porque o iate, para mim, é a minha referência, é meu case de sucesso, e é onde eu aprendi tudo, ou quase tudo que eu sei hoje, em relação ao mercado de luxo, e para mim foi uma virada de chave bem grande. E conta para nós, quando você começou, qual que foi a venda mais emocionante que você teve? Quando eu comecei, Ou melhor, na verdade, vamos todas as vendas eu acho que elas são marcantes, né? É difícil o corretor esquecer de alguma venda, porque não é somente por números, né? Às vezes é o processo, que é um processo que demora, às vezes a história que você se conecta com a família, a realização de um sonho. Então, todas as vendas, assim, elas têm um porquê, você fica muito amigo, muito próximo desses clientes. Então, todas são especiais, óbvio que tem algumas que marcam, né? A que mais marcou, é isso? a que mais marcou, recente também, pode ser recente também. A que mais marcou, obviamente, foi a venda que eu fiz com uma VGV, que foi uma venda de 45 milhões, que obviamente é um número bem considerado, é uma unidade especial, e foi para um cliente de carteira de mais de 10 anos. Então, a negociação foi uma negociação feita na mesa, na apresentação. Isso não significa que foi fácil, mas é um cliente onde ele já confia muito no meu trabalho. Então, ela marcou bastante pelo fato do número, né, que é bem expressivo. E conta para nós, teve um vídeo seu que estourou esses dias atrás aí, né?
E conta para nós, como é que está sendo esse boom do vídeo e qual a importância para os outros corretores, qual a importância de fazer o vídeo, mesmo que seja sem ser o patrocinado que ganha no teu caso, que é no orgânico. Conta para nós a importância de fazer os vídeos e quantos views, conta para nós como é que tá esse vídeo aí. Então, na verdade, assim, eu demorei muito tempo para me expor no digital. Faz 2 anos que eu fiz o meu primeiro vídeo. E eu sou corretora há 14 anos. Eu poderia ter começado muito antes, mas é aquele receio de não ficar bom, eu tinha vergonha, eu tinha medo de uma câmera. Então, eu palestrava, fazia treinamentos com inúmeros corretores, mas tinha maior vergonha de gravar. E há 2 anos que eu comecei a desenvolver, né? Ainda gravo muito menos do que eu deveria. E esse vídeo foi um vídeo que surpreendeu, que é um vídeo falando da profissão. E ele tá viralizado em várias plataformas, né? O Instagram, onde ele teve uma visibilidade que me surpreendeu muito, com mais de 5 milhões de visualização hoje, e um número absurdo de compartilhamento, de mensagens, e é falando da profissão. Não é falando de um produto específico, mas é falando que eu sou corretora. E isso para mim foi bem surpreendente. Quantas mensagens que eu recebi de pessoas que pensam em entrar na corretagem, em pessoas que estão em transição de carreira, de advogado, dentista, e para mim é muito gratificante. Quando eu comecei na corretagem, a corretagem era aquela pessoa que não deu certo, ou que não tinha estudado, enfim. Que eu comecei, eu era bem novinha. E hoje eu vejo que tão bom é ver pessoas que olham para a corretagem de uma outra forma, como uma profissão valorizada, de fato. Por quê? O imóvel, eu sempre falei isso. Há 10 anos atrás, eu já falava. O imóvel é um dos produtos mais caros que existe numa prateleira de mercado. Mais caros. Tirando o imóvel, a gente vai competir com embarcações ou aeronaves de milhões. Ou terra. Mas assim, é um imóvel também, né? Mas assim, isso faz com que a gente aprenda a valorizar melhor a profissão do corretor. Porque a gente trabalha com um ativo que é muito expressivo. São fortunas. Então, hoje, a visão de um corretor, ela é diferente do que anos atrás. São fortunas expressivas, né? Igual você disse, mas que trazem rentabilidade. Você já viu alguém ficar pobre com imóvel? Comprando imóvel? Não. Não, né? Não, na verdade, o imóvel é o que traz, né, as fortunas serem passadas de geração em geração. E na nossa região aqui, principalmente, né, nós temos um mercado muito aquecido, onde possibilita a maior valorização do Brasil, né, e a gente tem uma liquidez completamente diferenciada, né? Nós temos uma demanda nacional e internacional. É isso que faz com que a nossa região seja tão valorizada e tenha, né, esse boom, né, de mercado imobiliário, pelo fato de ter uma exposição hoje onde a pessoa quer qualidade de vida, ela quer segurança, ela quer a natureza, né, e nós temos isso, aliados com o luxo. Então, hoje, o mercado regional, Balneário Camboriú é a grande âncora, né, onde fez com que as cidades vizinhas, como Itapema, Porto Belo, Itajaí, também cresceram, né, expressivamente, e foi devido a ter essa visibilidade no Brasil de um mercado luxuoso, um mercado com segurança, um mercado onde o cliente ele tem um retorno muito expressivo. Os últimos anos, os frente mar, eles passam de 120% de valorização nos últimos 4, 5 anos. Então, é uma rentabilidade muito acima de mercado financeiro, de qualquer outro ativo. E você atua só no mercado brasileiro ou você atua para fora também? Eu atuo no mercado internacional, especificamente Dubai e na Flórida, né, onde eu tenho parceiros que são de lá, e a minha conexão é direta. Eu conheço os mercados, eu sempre vou para o mercado para conhecer
o local, para conhecer produtos, para que de fato eu possa apresentar para o meu cliente. Eu sou uma consultora, onde eu tenho a responsabilidade também de trazer esse retorno para ele. Então, eu não posso oferecer para ele qualquer produto pensando somente na comissão. Eu penso a longo prazo, que se ele ganhar dinheiro comigo, ele vai voltar a comprar comigo. Então, independente de ser no Brasil e ser em qualquer local, né, do Brasil ou do mundo, eu preciso ter a segurança que esse produto seja bom para ele. Que tenha valorização e que você consiga fazer uma revenda para você fazer outra venda. Exatamente, exatamente. É a maneira mais ética e mais certa de um corretor trabalhar, né? Mas nem todo mundo pensa assim, infelizmente, né? Muitos pensam somente na comissão ou na venda imediata. Eu quero empurrar aquele produto para o meu cliente. É por isso que, assim, eu trabalho poucos produtos. Eu não trabalho o mercado inteiro. Eu até falo que o corretor que vende tudo não vende nada. Porque nós estamos num mercado onde é exigido a especialização. Assim como o médico. Você não vai num médico oftalmologista se você está com dor de dente, né? Você não vai num... Hoje, a especialidade é exatamente para isso. Para que cada um seja, né, a referência naquele nicho. E eu gosto de tratar dessa forma. Então, tenho produtos de todos os tickets, mas eu sou especialista num nicho. E se não for, digamos, o cliente quer uma fazenda. Eu não sou especialista em fazenda. Eu faço uma parceria com um colega meu que tenha fazendas. Porque não adianta eu gastar essa energia ou oferecer um produto que eu não sei, os números eu não sei trazer o retorno para esse cliente. Então, é preferível, né, essa parceria do que você perder a negociação. Lilian, e o que você acha do futuro do mercado imobiliário de Balneário Camboriú? Ele tem ainda muito para valorizar, né? Todo mundo pergunta se já chegou no limite. Não, não chegou no limite. Nós estamos ali numa região onde ele tem uma escassez territorial, então são praticamente 8 quilômetros de orla, e os terrenos são cada vez mais escassos. Isso faz com que cada projeto que nasça ali, nasça de uma forma onde ele seja um projeto especial. E as construtoras, elas tiveram uma grande sacada, que foi trazer essas marcas internacionais, marcas globais de luxo, para o mercado de residência, né? Então, hoje, as co-brands, os produtos assinados, o Yacht House foi o primeiro que eu trabalhei e que foi pioneiro na região, que veio com a assinatura da Pininfarina, que é um dos maiores escritórios italianos de design do mundo. Hoje, temos o Tonino Lamborghini, futuramente o Armani, produto da Versace, da Porsche, Mercedes. Então, tem diversos produtos na esteira onde que tem essa pegada ou esse apelo ao mercado de luxo que faz com que o projeto que é lançado não seja somente mais um projeto. Então, um Porsche Residência, ele não é igual ao vizinho. Um Mercedes Residência não é igual. O Senna Tower, ele tem diversas características que ele não é somente mais um prédio. E essa sacada que houve, né, no mercado imobiliário fez com que valorizasse e agregasse muito ao produto. Faz com que quem ganhe seja o investidor e seja toda a população, porque sobe a régua de toda a região. Liliane, e hoje em Balneário Camboriú, qual que você acha um projeto assim fantástico? É um projeto que você indicaria para um cliente seu? É complicado essa pergunta. O produto que eu mais vendo hoje, que eu me tornei referência nele, é o Senna Tower, por vários motivos. Primeiro, por ele ser um projeto completamente diferenciado, ele vai ser o maior residencial do mundo. Isso é algo que vai trazer uma visibilidade internacional para Balneário Camboriú, né? A própria FG, ela investe muito nisso, nessa exposição do brand, essa exposição da marca fora. Então, faz com que o mercado internacional de investidores conheçam o nosso mercado através desse produto, e também pela assinatura do Senna.
do Ayrton Senna, que é um ídolo mundial. Eu sou fã de Fórmula 1, então eu sempre falo assim que quem entra no espaço do Senna, ele sente algo diferente. A energia que tem naquele projeto é completamente diferente. Ali tem peças do acervo pessoal dele, e o projeto é uma história do legado vivo. Então, vai eternizar o que ele construiu, né, deixando num empreendimento fantástico e com diversos diferenciais de construção, para que, né, os futuros moradores eles tenham essa possibilidade também de viver esse cenário do Senna. Legal, é um baita de um projeto, a FG tá de parabéns. E conta uma coisa para nós, se você fosse começar hoje, como que você começaria? É uma das perguntas que mais chegam para mim, para quem está começando ou para quem quer começar. Para quem tá começando e para quem quer começar, porque veja bem, você é uma corretora, vamos falar assim, que é uma case de sucesso, né? Vários corretores têm um network, tem o digital, cada um trabalha de uma forma. E você é uma pessoa que trabalhou organicamente, com uma carteira de crescente ao longo dos anos, que você vem colhendo e vendendo e plantando. Então você é uma corretora de sucesso de carteira. Mas se você fosse começar hoje, como que você começaria? O que acontece? Eu tenho um processo de 14 anos, que as pessoas às Exato, vezes esquecem disso, né? exato. Elas olham para esse capítulo hoje da Liliane, elas não viram tudo o que aconteceu até chegar hoje, né? Então, o meu começo e a grande parte da minha construção de carreira foi dentro de incorporadoras. Eu trabalhei em diversas incorporadoras, como corretora interna, como gestora de produto, que fez com que eu aprendesse muito com mentores e também tivesse esse desenvolvimento de carteira. Obviamente, hoje, a gente tem uma ferramenta que todos têm, né? Que todos têm acesso, que não é exclusividade de uma pessoa só. Então, faz com que todo mundo possa desenvolver um trabalho, que é o digital, e desenvolver algo, né, como carreira no tráfego pago, fazer, né, criar a sua autoridade como profissional. Mas eu sempre falo assim, para quem está começando, eu indicaria sempre se aliar com alguém que já seja uma referência, ou uma imobiliária, ou um mentor, para aprender, né? Então, assim, o mercado sozinho, ele acaba sendo um pouquinho difícil para quem inicia do zero, né? Agora, se você tem uma estrutura, se você tem com quem você vai aprender, é o caminho ideal. E, obviamente, usufruir de tudo que a internet tem, possibilita hoje para poder crescer, né? Hoje, não é o talento que conta, é o quanto você arrisca ali, é o quanto você está disposto a tentar, a testar. Então, internet é isso, internet é testar todos os dias, e uma hora vai dar certo. Eu já fiz inúmeros vídeos, eu tive um que viralizou o Brasil todo, mas se eu não tivesse feito, né? Então, assim, você tem que colocar a cara a tapa mesmo, Ou assim. seja, tem que trabalhar bastante, né? Tem que trabalhar bastante em todas as áreas, né? Você tem que se profissionalizar, você tem que estudar muito, estudar produto, estudar técnica de venda, ter um marketing estruturado, né? Então, tudo isso são processos, né? Até você criar essa carteira, até você ter o seu nome desenvolvido perante os teus clientes. Que daí depois fica mais fácil o processo, que eles mesmos, hoje, os meus clientes que me indicam, né? Mas até esse momento, teve um longo processo de trabalho. Muita disciplina, Muita, muita. mas muita. Inclusive, estou no momento com muita disciplina, porque estou passando por uma fase onde, em pleno voo, eu tive que fazer um pouso forçado. E são coisas que às vezes não estão no nosso radar. E a gente não espera. Quando você diz o pouso forçado, foi a perca do seu pai. Foi a perca do meu pai. Que não é fácil, né? Quem é pai. Na verdade, o meu pai foi a pessoa que sempre acreditou em mim, a pessoa que mais investiu, e
e que sempre foi o mais otimista. Então, perder ele de uma forma repentina foi algo que difícil para entender, só que eu sei que o que ele desejaria é que eu não parasse. Então, a saudade é gigantesca, mas eu tenho um nome a honrar, que é o dele, um legado a continuar. E, obviamente, que eu queria que ele estivesse aqui vendo tudo o que está acontecendo, inclusive esse vídeo, troféus, premiações. Mas eu imagino que onde quer que ele esteja, ele está vendo, ele está torcendo por mim. Então, é impossível eu ser quem eu sou sem meu pai e minha mãe, obviamente, né? Minha mãe também tem muito mérito. Mas meu pai foi o meu melhor amigo. Vai ser para sempre o amor da minha vida. Poxa, é triste, mas é bom para dar inspiração para você ser mais forte ainda, e continuar mais guerreira ainda, batalhadora, como e não tem nem palavras. Essa minha energia até masculina, assim, que todo mundo fala que eu tenho uma energia masculina por causa desses negócios, que são negócios, obviamente, pesados, né? Negócios que têm uma responsabilidade muito grande, vem do meu pai. Então, muita gente fala assim: você vai ver seu pai vivo em você. E realmente é. Porque eu não seria quem eu sou sem ele, né? Eu sou metade dele, literalmente, ou mais energeticamente, né? Então, muito dele sou eu, né? Aqui. Então, faz com que aonde eu for, ele vai estar junto comigo. Conta para nós como que é o seu dia a dia. É muito corrido, você visita as construtoras, como que você administra tudo isso? Hoje eu tenho uma liberdade de tempo maior do que alguns anos atrás, né? Onde eu tinha que trabalhar todos os finais de semana. Eu trabalhei por muitos e muitos anos aos finais de semana. Então, aquela promessa de liberdade de tempo não aconteceu nos primeiros anos. Hoje eu tenho uma liberdade maior. Então, eu tenho uma rotina onde a rotina começa comigo, de performance, de cuidar de mim, do meu corpo, da minha mente, do meu espiritual, e programar a minha agenda com atendimentos, com construtoras, com produtos, com treinamentos. Aqui a gente tem inúmeros eventos durante a semana, então eu não vou em todos, porque senão eu não consigo trabalhar, mas eu consigo selecionar, né, os eventos que são importantes para conhecimento de produto, para eu levar essa oportunidade. Eu trabalho com muitos produtos que são off-marketing, de uma operação que eu tenho também, que é a Nitsu, que eu sou sócia, onde são operações para investidores, então são rodadas diferenciadas de investimento, e tudo isso demanda, né, agenda e tempo, né, até levar para o meu cliente. E Liliane, conta para nós, aonde você consegue esses clientes do alto padrão? Para as pessoas que estão começando, como que elas poderiam ir atrás desse cliente do alto luxo, do alto padrão? Aonde que estão esses clientes? Você pode contar isso para nós? O cliente, ele tá online e offline, né? Todo mundo tem o celular na mão. Mas a maior forma de você chegar nesse cliente é você ter relacionamento com esse cliente. Relacionamento de uma forma onde alguém vai te apresentar, ou você vai estar no mesmo ambiente, você vai ser apresentada para esse possível cliente, que faz com que você tenha já um ganho, né, de confiança, que é primordial numa negociação de milhões. Eu invisto muito em viagens, então gosto de viajar internacional, onde, né, Flórida, Dubai, Europa, Fórmula 1, que é onde está esse meu possível cliente que ama automobilismo, que vai gostar do Senna, então é estratégico. Eventos, palestras, congressos, né, que faz com que esse cliente ele vai estar nesses ambientes selecionados, clubes de relacionamento. Esse cliente, eu creio que ele não está no bar, apesar dele frequentar também, mas onde você mais vai ter uma abertura nesses ambientes onde vai erguer a régua, né? Onde você consegue fazer um network e acabar
levando ele para uma mesa de negociação. No primeiro momento, nem chega à mesa de negociação, Ah, sim. né? O primeiro momento é ele saber quem eu sou, o que eu trabalho, o que eu faço, né? Ele ver né, qual é o trabalho que eu desenvolvo, para depois ter uma abertura de negociação, né? Eu não chego já Sim. vendendo. Eu sei, o modo de falar, né? Sim, mas assim, é a forma de criar essa conexão. Existe um conhecer, dançar uma valsa, igual diz o nosso amigo Flávio. Pô, você tem que levar a mulher para dançar uma valsa. O cliente também você tem que dançar uma valsa com ele, né? Às vezes é um namoro longo. Exato. Eu tenho negociações que são fechadas na mesa, agora eu tenho negociações que perduram durante 1 ano. Qual foi a que mais demorou para você fechar? Teve uma de 1 ano, 1 ano e pouco. 1 ano e alguns meses. E não porque ele não estava interessado. Ele estava interessado, mas eram números expressivos, então vinha a negociação, mudava economia, enfim. E aí era ajuste de construtora, ajuste de contrato, que eu acho que é algo que é fundamental para o corretor, que muitos, é igual aquele meme, quando chega nessa parte, eles nunca passaram dessa parte, então eles nem sabem como funciona, que é a questão jurídica, né? Então, a venda, ela não finaliza em você acertar o número do imóvel, né? A venda, ela finaliza na entrega do imóvel, mas até lá, né? Eu acho que uma das partes mais críticas que eu já perdi venda é na parte contratual. E perdi venda, eu fiz direito, então eu tenho uma base jurídica, só que a questão desse cliente ter um jurídico muito acirrado e a construtora com um contrato muito acirrado também, às vezes é uma briga de forças. Às vezes uma coisinha que um não concorda cai numa negociação. Já perdi. Eu também já. Eu já perdi uma venda de um yacht house por causa do jurídico do cliente. E o jurídico não aceitava, falava que o cliente não ia assinar se continuasse aquela cláusula. A construtora não abriu mão. Eu chorei. É na hora que o corretor chora, porque o corretor está aqui fazendo a ponte, mas não teve o que fazer. Infelizmente, naquela negociação eu perdi, mas eu continuei em contato com esse cliente. Depois eu acabei fechando negociação com esse cliente em outro produto, mas naquela construtora, infelizmente, os jurídicos não acordaram. Então, pro corretor dói muito, porque ele já fez todo o papel, ele já encantou o cliente já aceitou o número, e aí vai pro contrato, que é a finalização, e aí não deu certo. Então, é algo que é crucial ter conhecimento, você ter habilidade, ter argumento de persuasão, porque isso, Godoy, é algo que não acontece do dia para a noite. Quando as pessoas falam assim, é possível ter sucesso rápido? É possível, mas não tem nada que justifique a experiência. Argumento de persuasão. Na verdade, experiências de números de atendimento e números de contrato. Com 14 anos, eu já passei por vários tipos de atendimento, vários tipos de negociações, vários tipos de cliente. Então, cada negociação, ela é única, mas eu tenho já um argumento bem pesado, porque eu já sei tudo que eu passei. É diferente de eu começar hoje numa profissão que eu não tenho esse histórico, né? E então a experiência, por mais que muitos falem, em 1, 2 anos você já alcança o sucesso, você pode alcançar sim, mas a experiência ela é muito válida. Então a gente não pode desmerecer o profissional que está há 20, que está há 30 anos, né? Pessoas que começaram longe do digital, pessoas que nem aparecem no digital, mas têm uma experiência gigantesca de negociação. Tem muito corretor que não aparece no digital, que é um sucesso. Tem muitos. Muitos, e é mais do que a maioria. Tem muitos. Aparece no digital. E tem muitos no digital que aparecem no digital, mas também não são um sucesso. Exatamente. Né? Que só aparecem. Exatamente, só aparece. Só aparecem. Então, eu sempre fui crítica até em relação a isso, por isso que eu sempre tive um pé um pouquinho atrás do digital, porque não falo só do mercado imobiliário, eu falo do mercado geral. A internet, ela dá voz para todo mundo, né? Então, é uma excelente ferramenta, mas ela tem que saber ser bem usada, porque tem muitos que utilizam de uma forma que é prejudicial e que vão vender, né? Enfim, se você quiser ser um sucesso no digital, você é.
entendeu? Mas Sim. até que ponto, né? Sim. Você tem que ter, na verdade, os resultados para que você tenha esse argumento e que tenha a tua solidez, né? Que tenha a sua base. Então, se você tem resultados e você tá no digital, ele vai te escalonar, vai te potencializar muito o digital. Agora, se você é um sucesso só no digital e você não faz uma venda, aí você perde credibilidade, ao meu ver, né? E isso não somente o mercado imobiliário, mas qualquer, né? Hoje a gente tem coach de tudo, né? Principalmente o coach que ensina a fazer dinheiro e que nunca fez dinheiro. Então eu Que sempre... ensina a vender imóvel. E que nunca chegou nessa fase, sabe? Ele nunca chegou num contrato, né? Um dia eu até ouvi, assim, um comentário de uma menina que faz vídeos, enfim, e ela falou assim, agora eu já posso ser corretora porque eu sei fazer vídeo de imóvel. Aí eu pensei, meu Deus, como se vender imóvel é fazer vídeo. O vídeo é 1% do que é fazer uma venda de um imóvel, né? Do que é passar todo o processo, porque não é somente digital. Você tem que conhecer imóvel, você tem que conhecer produto, você tem que ter argumento de venda, é tudo, é um conjunto, né? O profissional ele tem que estar munido, tem que ser um profissional expert de fato. Exatamente. E quando a gente fala de digital, todo mundo fala um vídeo, mas vai ver o que tem por trás de um digital bem feito, né? Exatamente, você sabe muito bem disso, né? Estruturar um marketing, estruturar o digital, não é simplesmente fazer um vídeo e postar ali e achar que vai turbinar e que vai e que vai alcançar quem ele quer. Exatamente. Quando você vai fazer uma venda para esse cliente de alto padrão, o que te leva a oferecer esse produto? O que fala assim, não, eu acredito nesse produto, eu vou oferecer para o meu cliente. O que leva você a oferecer esse produto para o cliente? Primeira coisa, eu não ofereço o que eu não compraria. Então, eu preciso comprar a ideia, acreditar de fato que é um excelente produto para que eu possa oferecer. Já disse não para inúmeros projetos onde eu não acredito. Eu não acredito no projeto, eu não acredito na rentabilidade, porque projetos que estão acima de 20 milhões, normalmente, não são projetos para investimento. Eles são projetos onde o cliente ele vai morar, ele vai usar com a sua família. Então, tem uma realização pessoal, uma expectativa familiar, né? Atrelado ao luxo, atrelado ao valor, que, obviamente, ele tem que condizer com esse padrão desse cliente. Então, eu não posso oferecer um produto onde a tabela esteja a tal valor e o produto não vale a tal valor. Além do que, a projeção de investimento, porque por mais que ele não compre para flipar ou para revender, né, é um cliente que ele não vai perder dinheiro. Então, esse dinheiro, ele está atrelado, ele está no mercado financeiro, ele está em outras aplicações, onde ele vai trazer para o mercado imobiliário. Então, mesmo sendo para a família dele, esse projeto ele tem que rentabilizar. Então, esse cálculo, essa expectativa de rentabilização, de valorização, eu faço para o cliente para que ele esteja seguro nessa negociação. Então, um dos principais fatores é conhecer, de fato, todos os detalhes do projeto, ser especialista nesse projeto, onde é um projeto onde não vai ser vendido somente por emoção. Tem muito dinheiro envolvido. Então, tem que ter segurança, tem que ter segurança jurídica, tem que ter segurança financeira para que ele possa acreditar. Então, você seria um projeto que você acredita, você não sai pegando qualquer projeto que é bonitinho e sair vendendo. De forma alguma. Porque acima da comissão tá o meu nome. Então, o meu nome vale mais do que a comissão. E ela perdura. É por isso que esses clientes, eles compram comigo e indicam e voltam a comprar, porque eles sabem que eu não empurrei algo para eles porque eu acho bonito. É porque, de fato, eu tenho conhecimento de mercado e o que eu assino no contrato é algo que é responsabilidade minha também. Então, eu até tenho uma forma de falar que eu assino os projetos, né? Quando eu assino um contrato, obviamente, eu também sou solidária nessa responsabilidade. E eu tenho uma paixão
né, que é particular, que é por arranha-céus. Então, a minha história no mercado de luxo começou nas maiores torres gêmeas e faz com que eu tenha particularmente esse apego, né, ou essa particularidade de gostar mais desses projetos, com assinatura, enfim, e é a minha linha de trabalho. E cada um trabalha de uma forma. A minha especialidade não é casas, não é terrenos, não é fazendas. E eu vejo que cada um faz o seu mercado e tem espaço para todo mundo, Godoy. É isso que o nosso mercado ele favorece, não é porque eu vendo algo que todo mundo tem que vender a mesma coisa que eu. Não é porque o João vende algo que eu também tenho que vender como o João vende. Tem muitos produtos, tem muitos clientes e é muito fácil você conseguir ter o sucesso fazendo o que você gosta da forma correta, digamos assim, né? Você hoje usa bastante o Instagram, que eu vejo teu Instagram muito ativo. Quais outras redes sociais que você usa? Que pergunta, é boa. Na verdade, eu deixo de usar muitas coisas. Eu deveria estar usando o YouTube, deveria estar usando o TikTok, deveria estar usando outras páginas e eu me concentro mais no Instagram, né? Mas eu vejo que de uma forma geral, todas dão resultados. Eu tenho colegas de profissão que investem muito no YouTube e têm muitos resultados no YouTube. Tenho colegas que investem no TikTok, que já fizeram vendas pelo TikTok de milhões. É uma colega que eu admiro muito, que é uma das maiores corretoras, se não a maior corretora do Brasil, que é a Mônica de Alphaville, a Poplavski. A gente fez o Conecta juntos, inclusive, numa palestra sobre o mercado de luxo, e ela contou no palco do Conecta que ela já vendeu, através do TikTok, uma casa em Alphaville. E o YouTube, um dos grandes referências aqui da nossa região, é o Guilherme Pilger, inclusive nós já trabalhamos juntos, ele investe muito, né, em YouTube e em redes sociais, e eu sei já como, quando eu trabalhava com ele, ele já fez venda de milhões através do YouTube também. O meu primeiro Yacht House foi do YouTube. Foi do YouTube? Foi um vídeo que eu fiz ridículo no YouTube. Muito ridículo, porque foi meu primeiro vídeo. Que bom que tu fez, viu só? Mas eu vendi. Porque, na verdade, é ridículo pra nós, que a gente eu até hoje, meu primeiro vídeo... Eu falo que é ridículo, Liliane, porque você não viu o vídeo. Mas se fosse tão ridículo assim, tu não tinha vendido, viu? Eu acho que o cara ficou com dó de mim, falando, eu vou comprar desse daí, cara, porque não é possível. Ah, mas aí todo mundo vai fazer vídeo ridículo pra vender, tá? Porque se cada vídeo ridículo vender um Yacht House, eu vou te falar... Então, assim, às vezes a gente se cobra muito em relação à perfeição. Nossa, hoje eu tô muito mais à vontade para gravar, porque os primeiros vídeos, eu não dormia na noite anterior. Eu ficava extremamente nervosa. Se eu não soubesse o texto de cor, eu não ia para apresentação, eu não ia gravar. Hoje não, hoje meus vídeos são completamente espontâneos, enfim, de uma forma muito mais natural, que eu acho que é a forma certa, na verdade, e não tem segredo. Na verdade, é você ter a sua essência. Eu já fiz um vídeo onde, depois que eu fiz, foi um vídeo que teve uma visibilidade muito grande, que foi um vídeo do Senna também. E teve vários profissionais que, não vou dizer copiaram, mas se inspiraram nesse vídeo. E se inspiraram em todas as formas, desde cenário, desde roteiro, desde figurino, desde carro, desde tudo. E me irritou bastante. Você sabe que tem aquele ditado, né? Copia quem tá dando certo, né? Pois é. No início me irritou bastante. Me irritou bastante quando eu vi que, tipo, as pessoas estavam copiando. E aí me falaram isso. E aí depois eu pensei, cada um tem, sabe, o seu jeito. E eu acho que, assim, a essência de cada um, ela é única. Então, assim, eu nunca fui de copiar os outros. Eu faço do jeito que é o meu. Se tá certo, se tá errado, se tá bonito, se tá feio. É a sua essência. E é isso que mostra o resultado, sabe? Esse vídeo que viralizou, inclusive, nossa, falaram mal até da minha roupa. Que eu tava com um terninho, com gravata. Então, assim, vão falar mal de qualquer jeito. Vão falar mal de qualquer jeito. Se você ligar pra isso, você não faz nada. Você não vai fazer nada. Então, é algo que eu já desenvolvi há algum tempo. Inclusive, esse vídeo nem estaria no ar se eu estivesse ligando pra isso. Que se você ligar pra críticas, como você liga pra elogio, você não faz nada.
Absolutamente nada. E quanto mais você se destacar, mais martelado você vai levar. Não tem como. O mercado ele é cruel. Ele vai te satirizar. E aí você tem que ver se você está disposto a isso. Mas o sucesso tem um preço. Sempre tem um preço. O sucesso sempre tem um preço, mas você não acredita que o sucesso vem do fazer? Fazer, fazer, Sim. fazer, fazer, fazer. Sim. E quanto mais você faz, o que acontece? Mais resultado, mas é isso. Mais você se aperfeiçoa também, né? Exato, e assim, e é fazer sem se importar com os outros, sabe? Obviamente, né? Sem fugir dos teus valores, né? Da ética, né? Sem fugir dos teus valores, mas assim, se você for atrelar críticas, quantos vídeos, assim, hoje eu faço um vídeo e eu altero com o meu editor o que precisa alterar, mas eu não peço a opinião de ninguém. Porque várias vezes, antes de postar, eu mandava para algumas pessoas específicas, o que tu acha? O que tu acha? Né? Mas eu buscando a validação, e a pessoa falava, eu mudaria isso, eu mudaria aquilo. Acabava comigo, porque eu pensei, meu Deus, agora já tá feito, agora eu não posso mudar. Então, assim, te traz insegurança, faz e posta. E deixa ver o que vai acontecer, né? E vai melhorando. É isso, cada dia vai melhorando. Vai buscar se aperfeiçoar, vai buscar profissionais, mas faça, né? E você falou uma coisa que a gente às vezes até comete erros, né? Eu mesmo já postei vídeo que a legenda tava errada. Cara, nossa, cara, o corretor é burro. Nossa, o editor é burro. Você entendeu? Então, assim, tem gente pra criticar. Como tem gente pra elogiar, pra reconhecer que a gente tá trabalhando, mas tem muito crítico. Nossa. E é bom que esses críticos ajudam a gente a crescer, né? Esse vídeo que viralizou, ele é o vídeo que fala da profissão. E fala das minhas vendas do Senna. Meu Deus do céu, o que eu recebi de comentário que falava assim, é mentira, porque é mentira, porque não sei o quê, porque da onde alguém ganhar uma comissão de R$1 milhão? Eles estão num mundinho tão pequeno que eles não conseguem ver. E vou te falar uma coisa, Godoy, que me surpreendeu, tá? A grande maioria dos comentários pejorativos eram de homens. As mulheres, elas me elogiam. As mulheres, elas se inspiram, elas vêm e elogiam. Ai, que mulher bonita, ai, que isso, ai, que aquilo. Ai, quero ser como ela. E os homens, às vezes, assim, acho que, sei lá, eles estão num mundo tão fechado que às vezes eles não conseguem ver uma mulher se desenvolver também. Para eles, às vezes, dói ver uma mulher que se desenvolveu. E algo que é bem bacana hoje, que eu tô trabalhando muito, vários projetos com mulheres, porque não é fácil para homem, não é fácil para mulher, mas mulher é um pouco mais difícil, tá? É difícil entrar no mercado, que é um mercado que era predominantemente masculino, é um mercado difícil de você ter visibilidade, é difícil de você fazer uma venda de milhões, é difícil de você almejar o sucesso. E hoje, cada vez mais, eu vejo várias colegas de profissão que elas estão voando. Então, isso é muito gratificante, ver mulheres vencendo. Eu falo que quando uma mulher vence, todas vencem. Então, eu acho muito bom esse movimento, onde as mulheres elas não veem a outra como uma concorrente, mas sim como uma parceira, assim como uma aliada, onde a gente dá as mãos juntas e todas crescem juntas. Muito legal essa tua colocação. As mulheres, né, são seres maravilhosos, né, Liliane? Porque, poxa, vocês geram a vida. E cada vez mais as mulheres têm se destacado nesse nosso mercado. E muito. Sim. E muito. Tem muitas amigas minhas aí que estão bombando. E você também disse também sobre a sua masculinidade, né? Sobre homens que criticam, que estavam ali tirando sarro, né? Na verdade, É lamentável. é lamentável, né? Pequenos Uhum. homens, né? E quando a gente fala assim, quando você diz masculinidade, e esses homens comentando pequeno, eu acho que isso é muito Eles se sentem afrontados, eu acho. afrontados. Só que eles têm que pensar o seguinte: olha o tamanho dessa mulher, entendeu? Olha o tamanho das mulheres que nós temos aí no nosso mercado. Uhum. Quando eu digo tamanho em tudo. Em sabedoria, tamanho em conhecimento, tamanho em sucesso, tamanho em trabalho, tamanho em... Cara, então assim, eu tenho pena desses pobres comentários aí, né? E tem
Tem muito. Porque as pessoas... Fora os engraçadinhos, né? Que sempre tem Sim. palhaço, né? As pessoas têm 2 caminhos, né? Elas podem gastar o tempo elogiando, mas elas preferem depreciar o outro, né? Elas acham que fica mais confortável, às vezes, pro ego delas, eu desmerecer o outro, eu diminuir o outro, né? Eu satirizar o outro. Então, isso mostra quem eles são, na verdade, né? Mostra o quão pequeno eles são. Porque eu prefiro ver uma colega minha, maravilhosa, ganhando um troféu, elogiando ela, porque eu imagino o quanto foi difícil ela chegar até ali, né? Mas, aí Isso aí é de cada um, né? Isso daí, pra quem tá me vendo aqui, é pros engraçadinhos, que também fazem comentários nos vídeos, não nos vídeos só das mulheres, mas também nos vídeos de homens, né, de profissionais da corretagem, e fora também aqueles cara que não tem o que fazer, ou as pessoas que não tem o que fazer, que vai lá e não tem como comprar um imóvel naquele momento, né, porque existe vários momentos da vida da gente que a gente busca, consegue, corre atrás, quem tem vontade consegue, que fica clicando lá no anúncio ou que fica dando opinião num vídeo que nem sabe do que tá falando, entendeu? Então, assim, isso daí é chato, sabe? Você que tá assistindo aí, é um comentário deselegante, mas, poxa, é tão chato você ficar clicando. Ou também os colegas de profissão que tem inveja, que fica fazendo comentário idiota, esses comentários assim, chato. Ou clicando no anúncio do corretor. Só para o colega pagar. Pô, cara, a gente tá pagando pelo anúncio e o colega invejoso clicando ali no anúncio, né? Só pra... É ruim isso, entendeu? Às vezes eu sei que acontece de você estar rodando uma campanha, um colega clica e sem querer entra lá no formulário, pô, eu sei que acontece, porque eu mesmo já fiz isso sem querer, mas tem uns que fica clicando só de sacanagem mesmo, entendeu? Até acabar o crédito do outro colega, sabe? Então, quando você falou dos comentários, existe várias situações, entendeu? E ainda fora os malucos que aparecem querendo comprar um apartamento que não tem como comprar, né? E você já pegou algum assim? Conta pra nós. De golpe? Ah, desses malucos que vem com... É isso que eu falo. Isso que eu falo de experiência, né? Eu poderia escrever uns 3 livros. Eu tenho um já publicado, um que agora é só de mulheres. Esse de mulher aí tem que contar também pra nós. Tá. Esse de mulheres é um livro com 31 meninas, né? Mulheres, grandes mulheres do mercado imobiliário do mundo. Não são somente do Brasil, são minhas colegas de Dubai, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, diversos estados do Brasil, onde eu, né, a convite da editora Chave Mestra, sou a idealizadora, o nome é Elas Constroem Legado. Um abraço para a editora Chave Mestra, que vem fazendo um trabalho muito, muito de excelência no mercado imobiliário. Muito, muito. Ela tem ajudado a profissionalizar. Tá? Então, esse livro vai ser lançado em julho, já está fechado o grupo, e vai agregar muito para mulheres, cada mulher contando a sua história de superação, de inspiração, e cada uma tem, né, uma história de fato que para chegar onde chegou, teve que passar por muitas coisas, né? Então vai poder ajudar e contribuir com diversas mulheres, eu tenho certeza disso. Mas voltando à história dos livros, eu já passei por muitas situações, Godoy, muitas, assim. Do cara que não tinha condição de comprar, ou golpista mesmo, assim, olha... que eles são muito profissionais, mas muito, sabe? Porque, assim, passa até no compliance, às vezes. Passa até no compliance das construtoras, de tão amarrado que é a situação, né? A lábia perfeita, a história perfeita, e vai até contrato em algumas situações. Isso aí, pessoal, é para vocês verem o dia a dia dos corretores, o que a gente passa, né, para vender um imóvel. Tem vez que vem uns engraçadinhos, uns caras que não tem o que fazer, né? Que se passam por compradores, se passam por investidores e fazem a gente perder o maior tempo. O maior tempo, essa é a questão, assim, tomar o nosso tempo que é sagrado. Eles perdem o tempo deles e tomam o nosso. E eu já tive de tudo, assim, sabe? De pedra preciosa, de ouro, de exportador, de tudo que você possa imaginar. Que todo mundo que senta aí fala a mesma coisa.
Não, é porque, na verdade, eles tentam com vários, né? Porque, obviamente, o corretor, ele não se comunica. Se eu tô com uma negociação em andamento aqui, eu não vou te falar, eu tô negociando com o cara tal, né? Eu vou ficar quietinha. E aí, enquanto eu tô negociando, meus colegas também estão negociando com a mesma figura, né? E ele vai testando. Porque, além de ele inflacionar o mercado, que a gente acha que o mercado tá bombando, que tem muita gente atrás, aí é uma pessoa que tá por trás de tudo e que, na verdade, é tudo golpe. Então, ele prejudica muito. E teve uma situação que eu nunca falei em podcast, que essa vai ser novidade para você, tá? Vamos lá. Essa vai ser um excelente corte, inclusive. De uma situação onde todo mundo me pede dicas do mercado. E eu vou dar uma grande dica. Olha a situação que aconteceu. Eu vou para um atendimento, eu ia para os atendimentos e eu postava em tempo real onde eu estava. Tô no plano tal, tô atendendo, postava. E aconteceu uma situação muito deselegante de um nobre colega de profissão, que eu estava em determinado showroom, determinado local com o cliente, e eu fiz um story, eu postei que eu estava lá. E esse nobre colega, ele fez de tudo para conseguir entrar no espaço, com a desculpa de que ele queria usar o banheiro, mas ele queria saber quem era o meu cliente. Sacanagem. Ele foi até o local para ver quem era o meu cliente. Ô, meu amigo, contrata uma agência de marketing, cara, ou vai trabalhar, meu amigo. Então, uma grande dica é não se meta na negociação do seu colega, né? Que isso, na verdade, é uma situação muito feia, muito deselegante, muito antiética. A pessoa para fazer isso não tem Deus. E ele achava que, por mais que ele conhecesse ou tivesse o acesso ali à informação de quem era o nome, ele ia ter acesso ao cliente. Era um cliente que estava blindado comigo, era um cliente de indicação, era um cliente que estava muito bem assessorado, então que não tem, sabe? É a mesma explicação. Não, mas assim, foi uma situação que deselegante. Ele vai saber pelo podcast, porque eu nunca cheguei a me reportar a ele, porque, né, para mim já foi, né, extremamente baixo. Mas assim, não é você saber quem é o cliente. Para você saber quem que é um cliente de milhões, só você dá um Google ali. Coloca ali quem que é os bilionários, quem que é isso, quem que é aquilo, você vai ter acesso a todos os nomes. Agora, você ter relacionamento, conexão e confiança desse cliente, aí já é um patamar diferente. O cara te atender, né? Precisa ter o telefone. Ele tem o tempo dele. Precisa ter o telefone dele. Não, ele tem o tempo dele de ele estar no local lá, sabe? Porque se o nosso tempo é sagrado, imagina desses empresários, né? E era um empresário de fora do país, inclusive ele não é daqui. E, enfim, foi uma situação que... essa é nova pra mim. É nova e é bom compartilhar, assim, né? E aí eu aprendi uma coisa, que na verdade já deveria ter feito, e eu tava postergando isso. Poste depois que você sai. Atenda o cliente, posta no outro dia. Não posta na mesma hora, né? Ou quando estiver em outro lugar, você posta onde você tá. Porque, cara, eles chegam a tirar fotos da placa do carro. Isso é uma das coisas mais comuns que sempre teve. Isso eu não tinha escutado. Não tinha escutado? Não. Nossa, eles vêm com uma Ferrari andando no Atlântico, eles tiram a foto para saber o nome de quem tá. Para saber quem que é o cara, para ter o acesso à informação de quem que é a pessoa que tá com a Ferrari, ou enfim, né? Então, assim, não é dessa forma que atende. Porque banco de dados você consegue na internet. Mas não é dessa forma que você vai crescer na profissão também. Não tem como explicar. Deselegância total. Liliane, qual é um sonho que você ainda não realizou profissionalmente? Eu sou muito grata ao mercado imobiliário, a tudo que ele me proporcionou, mas cada dia vem projetos novos, desafios novos. Então, ano passado eu participei do Connect Mob, esse ano da premiação do Checkmate, e eu ia para Dubai agora gravar um reality show que foi cancelado por causa da guerra, mas foi adiado, na verdade, não foi cancelado. Mas é uma boa pergunta essa sua, sabe? Porque eu já sou tão grata a tudo que Deus já me proporcionou,
E se você me perguntasse a Liliane de anos atrás, se ela imaginaria o que estaria acontecendo hoje, nem eu imaginava. Nem eu imaginava fazer venda de milhões, nem eu imaginava. Eu sempre acreditei muito em Deus e sempre tive muita fé, sempre trabalhei muito, mas eu não imaginava também essa repercussão. Então, eu sou grata pelo hoje e eu entrego para Deus, porque essa pergunta é algo que nem eu sei te responder. Eu tenho um sonho hoje, meu sonho não é profissional, meu sonho é ter uma família e casar, ter filhos, que eu sempre foquei muito no profissional. Então, minha vida foi muito pautada no profissional e eu abri mão da minha vida pessoal pelo meu profissional. Se eu te falar que eu tô 100% realizada no profissional, talvez não 100%, porque eu acho que sempre Deus pode fazer mais. Mas eu sou extremamente grata a tudo que já aconteceu. E grata ao mercado, e grata à profissão mesmo, a tudo que ela já me possibilitou. A ter a liberdade financeira, a liberdade geográfica, a poder ajudar outras pessoas e realizar os meus sonhos. E essa guerra aí que está tendo entre Estados Unidos e Irã, o que você acha que vai impactar no nosso mercado? O que você pensa disso? Já está impactando, né? Na verdade, o mercado ele fica receoso de forma geral, né? Os investidores. O que eu espero é que ele amenize, que termine o quanto antes, porque ninguém quer, né? Civis, ninguém quer uma guerra. E acaba prejudicando milhões e milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Então, quanto antes ela terminar, e apaziguar, vai fazer com que a economia ela volte a girar, porque os meus clientes também, a grande maioria, tem negócios no exterior, e o dólar, o petróleo, tudo interfere, né? E faz com que a instabilidade, o receio acaba segurando os negócios. E essa foi a nossa convidada especial, Liliane Porsche. Liliane, muito obrigado por você estar aqui e espero vê-la mais vezes aqui na Rede. E é um prazer e deixa aí as suas redes sociais e uma palavra aí para os nossos ouvintes. Obrigada, Godoy. Obrigada pelo convite, pelo espaço, né, por poder compartilhar algumas histórias, né, do mercado imobiliário. Né, o passo a passo, ele é trabalhoso, mas vale a pena. Eu falo que a corretagem, ela muda vidas. Né, então, acredite, trabalhe muito, confie em Deus, faça o seu melhor sempre, que o trabalho sempre devolve, né? Então, o resultado, uma hora ele chega. E obrigada a todos. E quem quiser me seguir aqui, meu @ é Liliane Porsche, em todas as redes sociais. E vai ser um prazer estar sempre junto com vocês. E esse foi mais um Skyline Cast. Obrigada.